Estamos de volta com mais um episódio do Fugir pra Gringa. Primeiro episódio gravado à distância, gente. Primeiro episódio do ano, primeiro episódio longe. Pois é, tá me dando dor no coração de ver vocês aí pela telinha, entendeu? Não o tá primeiro fácil, longe, gente, não tá fácil. Na verdade, voltando às origens, né? O primeiro longe em dois países diferentes, né? Porque até então... Exatamente. Mas tem uma coisa que mudou muito, que é... Eu estou bebendo sozinho. É verdade. A gente tá acompanhando, cara. A gente... Mostra, pra quem for ver no YouTube, olha o que a gente Aqui, tá bebendo. Shake de proteína. Eu tô bebendo água, gente, porque eu amamento, né? Fim de Então... carreira, Na mamadeira, cara. Dani. 8h30 da manhã aqui em Taubaté, Brasil. Não dá pra meter Queria que um tivesse vinhão, tomado né? esse vinhão. Aí tá de sacanagem, né? Gente, não interessa. Eu quero aqui. Quem tá ouvindo vai ter que deixar um comentário pra gente, porque vai ter que incentivar esses dois a beberem 8 horas da manhã quando a gente gravar o próximo Eu episódio. sigo a tradição Tá? aqui no meu vinzinho e é isso. Dani, Nem por uma chuva Forever de alone. comentários, viu, Dani? Dani, são 10 da noite na Austrália, você já amamentou e não tá tomando vinho. Então, Exatamente. não, cobrança não é válida. Mas o meu caso é diferente, gente. Se o bebê acordar, eu tenho que amamentar, né? Então. Cobrança enfim, não mas enfim. aceita. Mas ó, a gente tá de volta então. E esse primeiro episódio, na verdade não é o primeiro episódio do ano, né? É o primeiro episódio que a gente grava nesse ano. Vai ser legal, vai ser diferente, porque a gente falou um monte de coisa no último episódio que foi ao ar, das impressões que eles tiveram quando voltaram pro Brasil, de como eles acharam que ia ser. Enfim, eu tô tão curiosa pra saber o que eles vão falar, o que eles acharam, as impressões deles. E a gente vai dar a nossa impressão, porque parece que a gente tá em outra Austrália, gente. Em um mês, Então, esse país Pois é, cara. tá virado do gente, virou de ponta avesso. cabeça Parece que desde que a gente saiu. Parece que a gente deixou uma bomba aí na Austrália e embarcou pro Brasil, né? Foi tipo isso. Vocês É largaram engraçado. aqui e fizeram de propósito. A gente soube a hora certinha de ir embora, né? Vocês falaram assim, quer saber? Fica com esse Covid aí, eu vou embora. Mas, gente, Tchau. Obrigada, antes... tchau. Obrigado, tchau. Obrigado, tchau, literalmente. Antes, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Exatamente. Vamos, gente, porque a gente começou o ano, mas a gente continua com o Rodrigo e com o Alve, que a gente adora, e a gente já sempre fala pra vocês, indica o trabalho deles aqui. Vou explicar um pouquinho sobre o Alve. Ele é mortgage broker, que é o quê? Ele facilita os financiamentos, né? Então, pra quem é residente ou é cidadão na Austrália, ou tem o sonho de um dia imigrar pra Austrália e comprar uma casa, o Alve, ele faz esse meio de campo entre você e o banco. Então, você consegue o dinheiro pro financiamento, aí ele te mostra todos os caminhos de como comprar casa, os benefícios que o governo dá, ele mostra o passo a passo, te ajuda durante todo esse processo até o momento de você pegar a chave e entrar na sua casa. Então, gente, sigam o Alve no Investindo na Austrália. Ele dá várias dicas no Instagram e também tem o canal no YouTube Investindo na Austrália e o Capta Financial, que eu não tinha falado ainda, para dar deixa pro Lucas. Vamos lá, Lucas? Capta Financial. Ele tava se coçando Aqui já. aqui. Você não tem noção, ele tava Eu vi a mexendo cara a dele. perna aqui assim, Ele tava claro na testa dele que ele tava assim, mas ela não vai falar Capta Financial? Cara, é legal que geralmente a gente ouve o Capital Financial, a gente tava gravando presencialmente, né? Ouvindo o fone aqui, parece a impressão que eu tô ouvindo no podcast mesmo, que eu tô ouvindo o episódio depois. Já dá o efeitinho até, cara. Tipo, você fala com efeito já, né? Eu já ponho o efeito ao vivo. Exatamente. Mas só pra ficar claro, o Capital Financial é o nome da empresa do Alve. Então você vai encontrar também conteúdo no @Capital Financial, só que aí é conteúdo em inglês. Isso mesmo. E tem também o Rodrigo do Construindo Sua Casa na Austrália, sem vinheta. Que sacanagem, cara. Entra ano e sai ano, não é mesmo? Sem vinheta. Mas o cara é bom, o cara é de confiança e ele vai te ajudar do começo ao final na construção da sua casa. Vai te ajudar a escolher o terreno, vai te ajudar em todos os perrengues. Você só vai ficar com a parte boa, que é definir as coisas que você quer e pegar a chave da sua casa depois. Ele vai fazer todo o processo para vocês. Conversa com ele, o Rodrigo do Construindo a Sua Casa na Austrália. É uma ótima você poder ainda casar esses dois patrocinadores aí, coincidentemente, né? Não foi de propósito, mas se você quiser o combo completo aí, você já pega o financiamento com um, já constrói a casa com o outro e aí você já é o novo residente de uma casa aqui na Austrália. E não esquece de falar que você viu o Alve e o Rodrigo aqui no nosso podcast para dar essa Só não força fala pra da gente. vinheta, hein?
Muito bom, muito bom. Mas, gente, sem mais delongas, vamos começar. Vamos. Então. Ó, já tô aqui com a minha camiseta, não sei se dá pra ver. Vamos ficar com saudades. Porque Na câmera eles do nos Zoom deixaram. dá pra Pois ver. é. Eles nos deixaram. Outra música triste nesse momento, Wallace. Vamos lá. Pode colocar aí, Wallace, uma música triste. Tipo quando o Chaves foge da vila lá, vai Hasht- embora da é vila, isso, né? é tipo aquilo assim. lá. Você tá tipo assim, Hashtag chateado. chateado. Não, mas é só pra aqui pra organizar as expectativas da galera. Gente, a gente vai. O que eu acho que vai ser muito legal desse episódio é que a gente vai comparar com a expectativa que a gente tinha antes de sair da Austrália. Expectativa versus Exatamente. realidade. Vai ser meio que isso, entendeu? Exatamente. A gente, Que é será tipo que tudo que a gente reagindo falou ao nosso realmente próprio aí? episódio. Isso! É tipo isso. É tipo isso, então eu acho que vai ser engraçado, porque a gente já começa em tom de... A pessoa já fala, nossa, não aguento mais eles falando disso. Mas calma, não é só isso, gente. Não, Como- a primeira coisa que eu quero saber, que foi um dos pontos mais importantes do episódio passado, como foi ligar a televisão no domingo e não encontrar o Nossa Faustão. senhora, lá vai ele de Cara. novo com essa história do Faustão. Se eu te falar que a gente não ligou a televisão em nenhum momento Nem ainda no uma Brasil, você vai vez. acreditar? Não, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito porque eu acho que eu também não ligaria. Eu A ia gente ligar não só pra teve ver. essa- Ah, só pra ver. Então, Só a pra gente ver. não teve Loucura, essa loucura, surpresa. loucura. E desligava. Mas eu tive uma surpresa com relação ao domingo, porque a gente realmente, domingo, a gente tá sempre ocupado, né? Tá ou com a família, ou com os amigos, fazendo alguma coisa. Então, a última coisa que eu vou fazer é ligar a televisão pra ver o Luciano Faustão lá. Mas, durante a semana, acho que assistindo um jornal, no intervalo de algum jornal, alguma coisa, ou mudando de canal, passou a propaganda do Domingão do Hulk. Que aí já, me chamou a atenção, né? Como que é o Domingão do Hulk? E aí, pra minha surpresa, eu não fazia ideia. Eu acho que quem tá no Brasil vai até achar ridículo eu ter essa surpresa, porque é o dia a dia deles, é o comum deles. O Luciano Huck tá fazendo tipo o Show do Milhão, só que é a versão do Quem Quer Ser o Milionário no Domingão do Hulk agora. Então, um quadro dentro do Domingão do Hulk é o Sério? Quem Quer Ser o Milionário. E parece que a pergunta de R$1 milhão, a primeira vez foi recente agora. E era bem o intervalo que eu vi, assim, bem um anúncio que eu vi durante a semana. Aí eu falei, caraca, deu um bug, assim, aquela cara de Nazaré Feelings, né? O que tá acontecendo? Tipo, não era o Silvio Santos que fazia o Show do Milhão, mas é o Luciano Huck Misturou fazendo tudo. no programa do Faustão. Não, tem alguma coisa errada aí, cara. Alguma coisa errada não tá certo. O que me deu um bug na cabeça foi que ontem a gente tava vendo o Jornal da Band e no comercial da Band apareceu o Faustão na Band. E vai ser, não começou ainda, mas vai ser de segunda a sexta, todos os dias. Aí a gente imagina ver o Faustão Nossa. todo dia. Não, e ó... Parece que todo dia é domingo, né? Essa daí eu não sei se vocês sabem também. Parece que todo dia é domingo, mas não sei se vocês sabem também. Quem tá dirigindo o programa é o Boni. Que veio junto da Globo. Ó a cara de A cara do surpresa. Zito. Bafão. O Parece que Boni o- saiu da Globo. Parece que ele já estava gente. aposentado há um tempo e quem tá tocando os principais programas da Globo é o filho dele, o Boninho, ou o sobrinho, não sei. Que é inclusive o dono da Vanguarda aqui no Vale do Paraíba. E o Boni tá aposentado, parece que a Band levou ele pra dirigir o Faustão. A gente tá parecendo Babado, um Leão babado, Lobo, esse né? podcast. Ele É isso que aparece eu ia falar, inclusive... gente. Podcast de fofocas. Ele aparece, inclusive, no intervalo da Band, da Fazendo divulgação do propaganda. programa. Aparece vários artistas, Zé Ramalho, Rapaz. Samuel Rosa Caraca. O Brasil não é mais o mesmo. O Brasil Não, não, no parece final que a aparece gente tá o Boni. fora há 20 anos, né? Meu Deus do Não, céu. e você viu Isso que aí é é bizarro. muito engraçado que, tipo assim, nada mais importou pra gente a não Pois ser é. isso. É, Tipo tava assim, você, né? O episódio começou. Tá você, É você né, que tá focou com na essa Só pra história deixar da claro, eu só televisão. tô contando É. isso porque o Lucas perguntou, tá? Porque não é... Não, porque a gente prioridade. mesmo nem ligou a TV, gente. Eu nem sei É, o não, que a tá pessoa tá acontecendo. obcecada aqui pelo Faustão, meu Deus. Mas eu gostei Ai, muito, cara, muito, não, mas muito, vamos muito boa vamos a falar fofoca. sério. Como foi A volta. a volta? Chegar ao Brasil, pisar em terras brasileiras, falar português, apresentar o passaporte na hora de entrar como Jogar cidadão. papel no lixo e não no vaso. A gente não jogou também. Foi tão automático que a gente tá jogando tudo na privada. Mas sabe o que- vai entupir todo o encanamento. Aqui não entope, aqui não entope. Eu falei no episódio lá, não entope. Cara. Só entope Não casa de entupiu vó porque é ainda. encanamento velho. Mas casa mais nova não entope. Casa mais aumentada. Mas sabe o que foi muito bem. engraçado? Quando a gente... Duas coisas que a gente reparou assim que a gente pisou, saiu do avião, naquele corredorzinho pra chegar no aeroporto. Primeira coisa, propaganda
Em português. Em português, outdoor, na lateral do corredor, com rostos conhecidos brasileiros. Porque na Austrália pode ser a pessoa mais famosa, que eu não fazia ideia de quem era. Conhecidos brasileiros, mas metade era desconhecido pra gente. Gente que a gente não conhecia, mas tinha tipo, o Sorocaba, do Fernando Sorocaba, Bruno De Luca, acho que morreu o Zezé de Camargo. Não, o Zezé de Camargo. O Zezé também, mas tinha uns caras que E eu uns não fazia caras que eu ideia. não sei quem é, que a gente ainda precisa descobrir, que deve ser famoso agora, a gente não sabe. E a segunda coisa... E, tipo, é estranho ver as coisas escritas em português. A hora que a gente chegou, deu um bug, Dá um assim. tilt, né? E o melhor, pra mim foi maravilhoso esse momento. O cara da Isso Polícia foi Federal. Um tiozinho da Polícia Federal na porta, pegando o passaporte da galera. E aí ele ficava olhando pra todo mundo e falava, brasileiro? E aí já era tipo o tio do pavê. Gente, muito Brasil, mais Brasil impossível. Ele olhava e dava uma... Aí tinha um cara na nossa frente com a camisa do Flamengo. Brasileiro e flamenguista? Ah, você é muito bem-vindo aqui. Pode chegar, seja bem-vindo ao Brasil. E aí ele ia perguntando pra todo mundo. Era o cara da Polícia Federal que ele só ficava checando qual que era a nacionalidade pra direcionar Pra encaminhar. pra onde ir. Se fosse gringo, ele acho que ele ia dar uma orientação pra qual fila ele tinha que ir. Brasileiro passava reto. Era bem na saída do avião mesmo, depois que sai daquela passarela, né, que liga no avião pra entrar Porra, no esse aí aeroporto. deve trabalhar feliz, né? Que coisa boa. Não, felizão, Tiozão. felizão. Foi muito engraçado. E a gente se olhou depois e falou, chegamos no Chegamos Brasil, no Brasil, né? isso é Brasil, cara. Mas foi muito bom, foi muito legal. Quando você imagina chegar na Austrália e o cara ficar tirando sarro de todo mundo que sai do voo? Tirando sarro, Nossa, fazendo jamais, piadinha. Não, jamais. Né? Oi, peraí, me conta, deu bug quando vocês viram a mão contrária? Porque pra mim a mão do Brasil já é a mão contrária. Deu Muito, demais. deu Eu muito dirigi, bug. acho que no primeiro fim de semana, já não. Não lembro. Acho que na segunda semana, eu peguei o carro do meu cunhado, a gente tinha ido num... Foi logo no domingo, 2 dias depois. A gente ia voltar de um aniversário, aí o meu cunhado falou, ó, vai com o meu carro. Eu falei, beleza. E é manual, até aí beleza, eu dirigia carro manual na Austrália, só que já muda o lado do câmbio, né? E tá, beleza, eu trabalhava dirigindo na Austrália, eu dirijo super bem, não tem problema. Mas quando entra em bairro que não tem referência, que não tem faixa no chão, que os carros... Aqui, bairro em Taubaté, é bairro tranquilo. Então, os carros, eles não param necessariamente na mão certa, porque ninguém vai multar, não tem polícia e tal. Eles né? não estacionam na rua necessariamente na mão certa. Então, você para, tipo, a mão é pra direita, tem carro parado pra esquerda e pra direita. E aí você não É tem uma referência. bagunça, Você entra na gente. rua, tipo, você entra ao contrário. Caraca, acho que eu tô certo ou tô errado? Aí, às vezes, você acha que tá certo e tá errado. Às vezes, você tá errado e você acha que tá errado e tá certo. Tá parecendo um sticker do Pô. WhatsApp, isso aí. Parece a Dilma falando, né? Tava ruim, parece que piorou. Parece que piorou. Pior. Dá um tilt, assim. Mas, no geral, é de boa. Depois que... Quando você dirige um pouquinho, já acostuma. Mas dá um nó na cabeça. Mas dá um no nó, e às vezes até andando com outras pessoas, a pessoa tá dirigindo até agora, já faz mais de um mês que a gente tá aqui. Entra numa rua, na minha cabeça eu penso, nossa, tinha que entrar mais pra lá. Aí eu vejo o carro vindo ao contrário, ah não, agora é essa mão. Tipo, dá uma bugada na cabeça, assim, é bem estranho. Mas vai acostumando aos pouquinhos também. E eu quero saber o seguinte, qual foi a primeira coisa eu ia falar very Brazilian, muito brasileira que vocês comeram aí? Ah, eu até sei, eles mostraram A pra gente. a primeira fizeram coisa inveja. que a gente comeu, não sei dizer se é muito brasileira, mas porque a gente tava com saudade, foi bisnaguinha com requeijão. A gente chegou Quer e dizer, comeu isso. Requeijão com bisnaguinha, né? Bisnaguinha era só o É isso que eu ia falar, né? É. Não, e Não, isso é muito brasileiro. Não, e vocês não sabem, porque qual foi a primeira foto que eles mandaram pra gente? Não mandaram foto deles com a família, eles mandaram a foto do requeijão com a bisnaguinha. Foto e vídeo. E vídeo. E vídeo. Entendeu? E a gente ainda falou que se mandasse, a gente ia dar unfollow. Pois é. Você já viu? A gente não Mas viu eles ainda, né? Depois do continuam. vídeo, é unfollow e block. É, e bloque, exatamente. Merecia Não, e na bloco mesma- de tanto requeijão que tinha na bisnaguinha. E na mesma semana a gente mandou pastel, a gente mandou, o que mais? Um monte de coisa que a gente comeu. Pô, teve a churrasco, feijoada. Feijoada foi na semana seguinte, Nossa. no caso dos meus pais. Não, a gente já comeu um monte de A coisa tão famosa brasileira, feijoada. goiabada. Porque o Ulisses fez tanta propaganda dessa Pois feijoada que a gente vai ter que ir A gente vai ter que comer pra essa comer a feijoada lá. Eu acho Cara, também, não, eu cês- acho cês não justo. têm Gente, noção. vale a pena, viu? Da última vez que a gente tinha vindo pro Brasil, os pais dali foram buscar a gente no aeroporto e fomos do aeroporto pra Santo André e a gente almoçou na casa dos meus pais. E foi feijoada. E os pais dali já conheciam a feijoada da minha mãe de alguma outra vez que tinham ido lá comer.
E é a melhor feijoada, cara, é muito boa. É muito boa, E aí, gente. dessa vez, minha mãe, ela tem um caldeirão que, cara, é um caldeirão, tipo... Pra vocês feijão. terem noção, ela tem que subir num banquinho pra ela conseguir mexer o caldeirão no fogão. Ela não alcança. E ela, Sensacional. ela, dessa vez, ela fez durante a semana, então tava só eu e ali e os meus pais. Pra 4 pessoas, não dá pra fazer um caldeirão de feijoada. Ela falou, vou comprar um pouquinho só de cada carne. Só que você compra um pouquinho só de cada carne, a feijoada da minha mãe é completa. Ela compra até o rabo e a orelha. Ela não serve junto, mas cozinha junto pra dar gosto. Ela come lá a orelha e o pé, mas não põe pra servir. Então você vai juntando um pouquinho de carne, ela compra um pouquinho mais de carnes mais nobres, fica um monte de carne. Aí ela comprou 1 quilo de feijão. Sumiu, desapareceu o feijão no meio das carnes. Aí ela teve que pôr mais feijão. No final, ela fez um caldeirão gigante. Gigante. Aí a gente voltou pra Taubaté, ela falou, leva pro seu sogro, pra sua sogra. Uma bandeja, né, um tupperware gigante de feijoada congelado, que a gente foi comer ontem. Ou seja, a gente E comeu ainda de novo. sobrou de feijoada. novo, tipo... E tava muito bom, gente. Ai, que tava muito bom. sacanagem, cara. Que fome que tá me dando essa hora. Sacanagem. Faz tempo que a gente jantou, né? Tá um pouco triste agora. Pois é. Nossa senhora. Mas, tá, gente- vamos falar de... Eu Vamos fico com essa falar coisa sensação ruim, depois vai. que eu como a feijoada. Eu fico um pouco triste, assim, meio... pesado, tipo. Pesado. Olha que filho da mãe. Olha que É sacanagem. Olha muito que viado. sacanagem. Deixa aí. Eu quero falar de coisa ruim agora. Quero saber se vocês assustaram com os preços. Gente, ó, algumas coisas eu achei bizarro o preço. Por exemplo, roupa, loja, quando você vai no shopping, você vê o preço das coisas nas lojas, É. absurdamente caro. Eu achei muito caro. Supermercado tá caro, mas eu acho que a gente tava tão, assim, imaginando, se preparando pra uma coisa, Acho que que eu eu tava até achei que tá ok. Preparado pro apocalipse e É. ainda não é o apocalipse Agora, que eu tava preparado, pelo menos. não no supermercado, mas pra mim o apocalipse é loja de roupa e restaurante. Gente, caríssimo. Restaurante tá caríssimo. Caríssimo. Não todos, obviamente, mas assim, se você for comparar o custo de vida e tal, muito caro. A gente entrou ontem, por curiosidade, no site do Outback, do restaurante, pra ver quanto estava um prato lá. E eu acho que na época que a gente morava aqui, eu lembro de almoçar no Outback, às vezes, com o pessoal do trabalho, e era 40, já não era barato pra época, Nunca era foi, caro. né? Era 40, 45 reais, às vezes, dependendo do prato, 35 um prato. O prato mais barato, tipo um steak, uma massa, 80 reais, cara. Individual. Individual, R$ 79,90. Eu fiquei em choque. O hambúrguer mais barato tá R$ 49,90. Caraca, cara. Não, só pra quem tá ouvindo, pra ter uma ideia, assim, quando um prato aqui na Austrália é caro, ele vai custar, sei lá, $30, 35. 40 dólares. A gente vai no lugar e fala, não vou pedir esse prato não, $35. Lembra? Tem uma vinícola que faz menu degustação, que são entrada, prato principal, sobremesa. E esses dias a gente foi ver, tá custando $60 Por Com pessoa. vinho, né? por pessoa. 3 pratos. Olha isso. Não, sem Não, vinho, sem vinho, mas não. é tipo... Ah, tá. Não. Acho que não. Mas entrada, prato principal e sobremesa. São 3 pratos por $60. E Que a gente acha caro. Gastronomia. E é comida... top, né? Negócio gastronomia top, top. É super chique. Gente. Caramba. Um É restaurante muito assim Então, me assustou. essas coisas a gente sentiu Assim, diferente. continua. Tem os restaurantes populares, você vai achar 1 quilo com um preço mais ou menos acessível, mas qualquer quilo que você vai, a gente foi num quilo com os meus pais em Santo André, Ah, eu achei bem caro. e eu achei caro, porque eu peguei pouca coisa, não peguei aqueles pratos de pedreiro, foi um prato ok, e num quilo normal, popular, que o pessoal que sai do trabalho vai almoçar no dia a dia ali. Foi, acho que 30 e poucos reais o meu prato. Um prato simples, assim, que eu acho que É 5, carinho, 6 anos é. atrás daria uns 18, 15 reais, assim, de 15 a 18 reais no máximo. É. Então, assim, praticamente dobrou Mas tem uma, a comida tem no uma restaurante. vantagem no Brasil, que é a variedade de restaurantes para comer, né? Sim, Porque sim. aqui Sim. na Isso tem. Austrália, você tem sempre as mesmas opções, né? As opções baratas sempre triste. vão ser os restaurantes asiáticos, É. né? E são sempre as mesmas comidas. Você vai na praça de alimentação de qualquer shopping aqui da Austrália, são sempre os mesmos restaurantes. Né? E no Brasil verdade. tem uma variedade enorme de coisa, tanto em shopping quanto nas Sim. ruas, né? Os restaurantes das tiazinhas, aliás, são os melhores. Né? Ai, são mesmo. Nossa, adoro esses que vêm de PFinho, assim. Nossa, é muito bom. É muito bom, muito bom. E é comida de verdade, né? Que aqui na Austrália, esses restaurantezinhos assim, é sempre só merda. Meio podrão, né? É.
o meio ligado à comida, assim, porque é engraçado, a gente, estando aqui, são comidas que a gente gosta, a gente sempre gostou, a gente comia isso, cozinhava isso na Austrália. Então, comer isso aqui é muito bom, porque a gente sente, sei lá, faz parte da gente, assim, algo que a gente gosta. E uma outra coisa que a gente sentiu, que eu achei até estranha, não estranho, mas que eu achei, sei lá, foi legal, foi diferente, é o fato de se sentir pertencente. Eu conversei isso com o Ulisses um dia. Sim, surreal. Coisa que na Austrália, por mais que a gente tentasse, a gente nunca se sentiu parte. Nunca. E a gente já falou isso várias vezes em podcast. Aqui, teve um dia, uma coisa mais besta do mundo. A gente foi no Carrefour. E aí, na hora de passar no caixa, a gente comprou um joguinho de cabide. 2 joguinhos de cabide. A mulher passou. E aí ela falou, vocês estão levando 2? Por levar 2 tem um desconto. Olha só que... Aí a gente falou, nossa, que bom, nem sabia. Tipo, na hora de pagar deu desconto. Aí a mulher começou a puxar mó papo, tipo, ela falou, é mó legal, é tipo quando você usa uma roupa que você não usa há muito tempo e você acha dinheiro no bolso, é a melhor sensação do mundo. E a gente trocou uma ideia de uma coisa tão besta com a mulher, uma coisa tão corriqueira, que eu não me imagino fazendo isso com ninguém na Austrália. Até porque, tipo, as referências são outras, entendeu? Aí quando a gente saiu, a gente falou, nossa, tipo, e a mulher mó simpática, mó legal. E não foi a primeira vez, várias vezes que a gente foi no supermercado foi assim. E esse sentimento de pertencer e de saber a referência que a mulher tá falando é uma coisa que a gente falou, nossa, tipo, isso a gente não tinha. Não sei se a gente não tinha, porque a gente não estava tão inserido na cultura, ou se a gente não tinha por barreira de idioma. Às vezes a gente ia no supermercado, a pessoa até puxa assunto, porque na Austrália eles são muito, muito educados, muito simpáticos. A pessoa puxava assunto, a gente respondia meio seco e morria ali, porque a gente não queria, ou sei lá, não desenvolvia tão bem o inglês nessa coisa de gíria, de referência. Porque aquele lance, né? Um cara do supermercado na Austrália, ele vai falar... A referência que ele tem é uma referência totalmente diferente da nossa. Ele vai falar uma gíria ou alguma coisa que acontece normalmente no dia a dia deles, que não é a nossa realidade. Às vezes ele vai falar... A gente não vai entender, mesmo que a gente entenda o inglês, vai ficar tipo, Às vezes e vou a gente não pega cortar piada. a conversa e vou querer ir embora logo, né? Esse da piada é direto, assim, tipo, já aconteceu várias vezes comigo de eu ir no supermercado ou em algum lugar, a pessoa fazer uma piada e eu não entender a piada e ele ter que explicar a piada. E mesmo ele explicando a piada, eu não sei porque eu não sei a referência. E às vezes a pessoa nem explica a piada, né? Você finge que você entendeu e aí você fica... É que nem ali falou, você fica seco, você não responde, aí fica naquilo lá. Você não é Aí daqui. dá aquele sorriso amarelo. Cara, a gente nunca vai ser daqui. É verdade. Né? A gente sempre vai ser alguém de fora, que está aqui. Por mais aceito que a gente seja, né? Por menos preconceito que tenha... e sempre tem preconceito, então tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, mas por mais preconceito que não tenha, a gente sempre vai ser o casal de fora. Toda vez que eu abro a minha boca, eles sabem que eu não sou da Austrália. Igual e a hoje... maioria deles pergunta da onde eu sou. Né? E no Brasil, você né? Tanto Exatamente. Igual hoje no jornal, né? Coisa besta, eles estavam brincando que um cara fez um aplicativo de palavra cruzada, né? Um velhinho. E aí eles estavam brincando de palavra cruzada. Ele começou a fazer umas perguntas assim, tipo, idiotas, assim. Eu acho que era pergunta idiota pra quem nasceu aqui, né? O nome de não sei o quê. Qual era o nome da bailarina lá que deu origem a Pavlova? O primeiro nome dela, tal. Ou, sei lá, umas perguntas muito idiotas. Daí... Primeiro nome dela. Primeiro nome. Qual que é o primeiro nome? Eu não sei. Né? Exergovina. A gente não sabia, mas eu... tipo assim... Exergovina Pavlova. Que nem o cara... É que nem o cara chegar assim e falar assim... Qual é o primeiro nome... qual é o primeiro nome da apresentadora Hickman? Tipo isso, Todo mundo entendeu? sabe. A gente não vai saber. O Liz acha que ele tá jogando. Não, ele tá aqui respondendo. Ana. Você inventa e faz. Isso, entendeu? Tipo assim... É óbvio pra gente quem né? E pra eles aqui é óbvio, mas pra gente e a gente assistindo o jornal, a gente falou, puta que bosta, né? De um negócio tão idiota. E a gente... Nossa, veio a calhar esse comentário de vocês, né? Foi bem o que a gente viveu hoje, né? A gente vive isso todos os dias, mas hoje foi um negócio tão idiota que eu falei, nossa, que merda, né? Que a gente fala assim, que merda não saber, não entender, né? A Dani deu esse exemplo, mas ele fez várias perguntas. Fez várias coisas. E a gente não sabia. Que a gente saberia. Nenhuma. Outra coisa que eu queria ir num show, aquele comediante super engraçado, Jimmy Reyes, que faz aquele Meanwhile in Australia parte. Ai, adoro. Sei. Aquele cara é maravilhoso. Bom, mas Ele assim, é muito bom.
Ele bomba no Instagram. E a gente gosta desses aí que ele faz falando dos estados Que e a tal. gente entende, né? Tipo, Mas Sim, a no show referência dele, tá. a gente pensou assim, cara, ele vai fazer umas piadas, ele que- vai vir pra cá, né? ele vai vir pra E Adelaide. aí eu falei, nossa, eu queria ir, mas aí eu parei e pensei, falei, mano, nós vamos ficar viajando no show do cara, porque a gente não entende, sabe? É muito ruim isso. Eu fui muito ruim. num stand-up comedy uma vez aí na Austrália, por acaso, né? Que foi na festa de final de ano da empresa de cleaner que eu trabalhava lá em Sydney. E foi bem legal, porque aí eles contrataram um cara, parece que ele era do... Tipo esses programas de calouros aí, tem vários, né? Tipo Raul ídolos Gil. da vida. Ah, esse ídolos, fama, sei lá. Tem, Falando em referências, tem o Raul Gil. tem o da Austrália lá. E ele era... Ele tinha um background indiano. Eu não sei se ele é indiano ou se ele nasceu na Austrália de família indiana. E ele tinha meio que... Não sei se ele ganhou o programa lá ou tinha se destacado. E tava meio que bombando na época, eu não fazia ideia quem era. E aí eles levaram o cara lá. Só que é uma empresa que tem muito estrangeiro trabalhando. Tipo, metade era brasileiro, aí tinha um monte de outros latinos, tinha asiático e tal. E eu acho que o cara, ele era inteligente ao ponto de saber o público que ele tinha. E ele não ficou fazendo piadas com referências da Austrália. Ele fez piadas com referência à imigração, a diferenças de nacionalidade e tal. Foi muito engraçado. Ele pegou e zoou exatamente isso, assim. Mas era isso, vocês vão num show. E em que o Adelaide, australiano um cara não que deve fez show pro entender. australiano, Que diferente. o australiano Pode não- ser. O australiano não pode deve ser. entender, pode ser mesmo. Mas ali o público todo entendeu, porque mesmo quem era australiano ali, que era minoria, porque os donos da empresa também, eles são gregos, então tem um outro australiano que trabalha lá, mas eles estão acostumados com essa miscigenação, com essa mistura de nacionalidades, e eles sabem também um pouco de característica de cada nacionalidade que estava ali. Então eles também acharam mega engraçado, porque às vezes era também a visão que eles tinham desses estereótipos de cada país e tal. Então foi muito bom, mas se vocês forem num show desse cara em Adelaide, o cara vai fazer show para australiano, né? Vocês vão pegar 20% das referências e o resto vocês vão ficar boiando. E é isso que ele falou, esse sentimento de pertencimento, a gente tem muito aqui, assim, com coisas simples do dia a dia, até não sei se a gente vai conseguir ter mais exemplos, assim, mas... Que às vezes a gente nem percebe, mas que dá um inconsciente, sentimento, sabe? sabe? Tipo, você fala, pô, é o meu país, cara, eu nasci aqui, independente se eu for morar aqui pro resto da vida ou não, posso Vai ser gostar, sempre posso o nosso criticar, país. posso ter críticas com política e etc. Esse sentimento de cultura, de fazer parte de uma cultura, vai ser sempre, assim. Não E tem, é algo que a não gente, tem É que é como uma por tirar. mais que a parada- gente tenha se esforçado, a gente nunca sentiu na Austrália. E eu acho que é difícil sentir em qualquer outro lugar, Em qualquer outro sabe? lugar. Não, é que é uma parada que ninguém tira, tá ligado? Ninguém vai chegar pra você e falar, vocês não são daqui. Por mais cidadanias que você tenha, né? Você, sei lá, você tem 3 Não cidadanias, importa. você mora anos você fora. pode pegar a cidadania da Bósnia e Herzegovina, mas você vai ser brasileiro. Você nasceu no Brasil. Ninguém se vai um falar, dia- sai daqui. E se um dia alguém chega na Austrália pra vocês e fala, vocês não são daqui, por mais que você tenha um passaporte australiano, você vai falar, Não hoje eu sou. sou, mas não sou, né? Nem sempre fui, hoje eu sou. Nem sempre fui. Sofiniquinha vai poder falar que Essa é. ó. finiquinha vai poder Ah, falar que Sofiniquinha, é. vai sim. falar que Sim, é. o Finiquinha vai crescer Agora- com as amigas australianas. E a questão da segurança? Porque aqui na Austrália, a gente já falou várias vezes que a gente já nem percebe mais as coisas que a gente se permite fazer devido à segurança, como, por exemplo, sair com fone de ouvido. Tô vendo ali o Ulisses com fone de ouvido no pescoço e pensando, saindo com fone de ouvido, saindo com um Apple Watch, que eu sei que aí no Brasil é caro, sair na rua e não se preocupar. Vocês estão conseguindo sair na rua sem se preocupar em ser assaltado, ou vocês pararam e falaram assim, foda-se, vou sair, vou viver como eu vivia na Austrália? Não, a gente tá saindo com a preocupação, mas a gente não tá deixando de fazer as coisas. E a gente não tá noiado também. No começo, as primeiras semanas, a gente foi correr na rua, a gente ficou, será que a gente leva o celular? Eu fui até 100, porque eu fiquei Ali meio foi assim. até 100, aí eu tenho aquela, tipo uma pochete, mas pra corrida, que você deixa embaixo da roupa pra levar o celular. Falei, vou levar nessa pochete e eu acho que beleza, né? Vai estar escondido e tal. E o meu fone de ouvido, quem tá vendo no YouTube, é esse foninho Que só prende dentro da orelha, que só sabe? prende na orelha. O que tá no pescoço aqui é só pro retorno do microfone. E então, tipo, não chama tanto atenção e tal. Fui. Mas eu fui com receio, assim, com uma preocupação. Na Austrália eu nunca pensaria, será que eu vou ou não? Eu ia, simplesmente, na Austrália, com
fone Você nem grande, lembra com da o que possibilidade fosse. de ser um problema. E Aqui aí, a gente lembra. A gente correu num parque ali em Santo André, viu que tinha muita gente correndo, gente com celular na mão, tal, viu que era A gente sentiu que tava muito até tranquilo, certo ponto assim. seguro, né? Pode É. acontecer a qualquer momento alguma coisa, mas a gente se sentiu seguro. E aí no outro dia ali já levou o celular também. Então assim, a gente tá com essa preocupação, mas a gente tá sentindo aos poucos, a gente mas não deixa de fazer. Ao mesmo tempo, a gente tá, tipo, se preocupando se a gente se sente confortável, beleza. Se não, se é melhor não, a gente fica de boa. Mas tem uma coisa que eu acho que faz toda a diferença. A gente tá de férias, a gente ficou a maior parte do tempo em Taubaté, que é um pouco mais tranquilo. A gente não pegou metrô, a gente não, sabe, pegou trânsito em lugar que é famoso por ter assalto, nada disso. Então, a gente não teve um contato tão direto assim. Eu acho que, sei lá, se a gente for viajar pro Rio, a gente vai ficar muito mais atento, né? Eu Mesmo não em sei São se a gente Paulo. foi exposto a tantas coisas. Mesmo em São Paulo, vai pegar metrô. A gente não teve essas experiências ainda, sabe? Então, não foi algo que incomodou tanto, mas também a gente não ficou tão tranquilo assim. Mas não. eu acho que tá bem... Eu não sei se a violência, se a segurança tá melhor ou pior do que da época que a gente morava aqui, mas a sensação que eu tenho é que tá muito igual ao que era. Então, assim, as preocupações que a gente tinha na época, a gente mantém. No Brasil, a gente nunca saiu É meio que algo natural pra gente dando que é do mole, Brasil, dando né? bobeira. Tipo, vou deixar ficar falando com o celular exposto em qualquer lugar, num lugar que eu sei que é perigoso e tal. Mas a gente tá sempre sujeito tentar não vacilar, tudo. né? Tipo assim, Tentar não vacilar, esse eu acho que é o sentimento que a gente perdeu, né? Porque a gente não pensa aqui, a gente Não, só... mas eu ia falar isso. Aqui. Mas se a gente tá no Brasil, a gente vai estar que nem eles. É vai instinto, estar atento. É instinto. É instinto, Vocês não porque vão perder é isso. tipo andar de bicicleta, né? Tipo, você nunca vai esquecer como é que é andar de bicicleta. Você nunca vai esquecer como é viver no Brasil, viver com medo de ser assaltado. Você não vai esquecer. Ou é que a gente em não qualquer pensa outro que a gente país. tá aqui. Se vocês vão viajar pra um país, sei lá, da Ásia, que tem muito mais violência do que na Austrália, por exemplo, vocês vão atentos e é natural, vai voltar na hora pra vocês. Vocês já andam na rua olhando, vocês já guardam o celular, eu acho que é natural. Com certeza. Faz tempo que a gente não tem esse sentimento, quase 5 anos, né? Faz bastante tempo. A nossa esperança é que a gente consiga ir pro Brasil esse ano. Pois é. Como a gente falou no episódio anterior, a nossa expectativa ainda é fazer com que a nossa família conheça a Sofia. E o Covid, né, que é justamente isso que vai impedir a gente de ir. E é uma questão engraçada porque vocês saíram daqui quase a Austrália não vivendo o Covid e agora a gente está vivendo um caos aqui. E pelo que eu posso observar aí pelos meus amigos aí no Instagram, nessa época de festa de Natal, Ano Novo, me parece que o Covid acabou no Brasil, que a galera tava saindo como se não houvesse amanhã, indo em show, viajando junto com a galera, se abraçando, indo em todo lugar, e eu não vi, sem brincadeira, nenhum dos stories que eu assisti das pessoas que são próximas a mim, usando máscara. E aí eu pensei, se a pessoa não tá usando máscara, muito provavelmente ela não tá nem ligando pro álcool gel, não tá nem ligando para lavar a mão, e me pareceu que assim, inverteram as coisas. Aqui na Austrália virou o que o Brasil estava vivendo em termos de Covid, e aí no Brasil parece que o Covid acabou. Como é que vocês estão sentindo isso? Primeira coisa, não acabou. Segunda coisa, já vou entrar nos detalhes. Eu acho que eu percebo também quando eu assisto stories, mas o que eu vejo é que, assim como a gente já falou várias vezes, que quando a gente tava na Austrália, fazendo conteúdo de Austrália, a gente não mostrava certas coisas que não precisavam. Tipo assim, a gente não mostrava a hora que a gente tava no ônibus cheio, a gente não mostrava o dia que a gente comia marmita, algumas coisas. Eu acho que a galera mostra muita coisa, a galera tá viajando de fato, mas, pelo menos o que a gente viu, na rua, muita gente usa máscara. Tem a galera que não usa, sempre vai ter os negacionistas, mas muita gente usa máscara, álcool gel em todo lugar que você entra é obrigatório, vem uma pessoa pôr na sua mão. Você entra no shopping, tem uma pessoa pondo. Você entra no supermercado, tem uma pessoa pondo. Isso é o tipo de coisa que ninguém mostra no Instagram. Então, assim, olhando stories, eu acho que pode passar uma impressão de que é uma coisa. Mas no dia a dia da vida, eu acho que não, mas depende das pessoas, né, de quem são seus amigos, entendeu? Eu acho que depende das pessoas, né?
Porque, por exemplo, o que a gente... Ou seja, meus amigos... Seus Meus talvez amigos os são seus amigos não estejam nem aí. Aí é outra Não, história. A gente fez muitos stories, muitos não, porque a gente tava de férias, quase não postou coisas, mas o pouco que a gente postou, a gente tava sem máscara também. Teve uma outra foto que a gente tava de máscara, mas nos stories ali a gente passou o Réveillon em Santo Antônio, a gente alugou um sítio com os amigos. Com vários amigos, E no sítio, ninguém usou máscara. Mas Só que a gente tava fechado no meio a gente do mato. tava fechado no meio do mato. A gente ia ficar uma semana junto. Ninguém ia ficar de máscara uma semana juntos e não ia sair dali. Então, tipo, a gente ia passar 24 horas juntos durante uma semana, não fazia sentido. E até porque se um ali tivesse Covid, todo mundo ia Todo pegar. mundo ia pegar. Então Não a gente tinha o que tava fazer. ciente disso. Então, num stories que a gente fez ali, numa foto que a gente postou de Réveillon, tava todo mundo sem máscara, obviamente. Todo mas mundo se abraçando. a gente saiu Vida dali, foi normal. no mercado em Santo Antônio comprar coisa que precisava repor. Quem De foi, máscara. colocou máscara, entrou no mercadinho todo mundo de máscara e tal. Então, tipo, é isso. Agora, dentro de casa, é igual aí, tipo, ninguém usa máscara dentro de casa. É. Mesmo quando... se a gente vai num restaurante pelo menos estava assim até a gente sair, né? Ia num restaurante na Austrália, tinha que entrar de máscara. Sentava na mesa e tirava a máscara pra comer. né? É a mesma coisa. É. É a mesma Agora, ideia. por exemplo, aqui Entendi. com a família, a gente tá morando na casa dos meus pais. A gente não fica de máscara, nem eles dentro de casa, o tempo todo. Mas se a gente vai na casa dos meus avós, a gente vai de máscara e a gente fica de máscara o tempo todo, só tira pra comer. Porque se acontecer da gente eu não quero levar pros meus avós. Então é isso. Mas, por exemplo, meu irmão vem aqui com o meu sobrinho. A gente fica todo mundo sem máscara, pega meu sobrinho no colo. É uma coisa que eu acho que chega um momento que você não tem muito mais o que fazer. Ou, se não fosse assim, teria que ficar cada um isolado da sua casa. O que eu senti é que, tipo, os 2 anos de pandemia foram muito tensos. Muita gente respeitou, assim, de não sair de casa, de ficar bem isolado. E agora, com vacina, tá todo mundo flexibilizando um pouco. Então, a minha mãe, eu tava conversando com a minha mãe esses dias. Entre eles, a minha avó, minha mãe, meu tio, meu irmão, ninguém se abraçava. Por 2 anos, ninguém se abraçou. Esse ano foi o primeiro Natal que as pessoas se abraçaram. Entre a família, pelo menos na minha família, não sei nas outras pessoas. A gente abraçou nossos amigos, mas a gente perguntou, tipo, a gente foi num casamento, aí quando eu vi as minhas amigas, na dúvida, eu sempre espero. Eu deixo a pessoa vir abraçar primeiro, porque a gente até falou isso no último episódio, né? Eu não sei se eu posso abraçar ou se eu não posso. Dependendo da pessoa, eu pergunto. Dependendo, eu espero. Se a pessoa vier, eu vou. Se não, não. E o casamento é um exemplo legal. A gente foi no casamento, foi na igreja, no casamento. Metade das pessoas estavam de máscara, metade estava sem, dos convidados. Aí fomos pra festa, era num outro lugar. Chegamos na festa de máscara. Na entrada, todo mundo de máscara. Aí entrou, parecia que era um portal, assim, da alegria, né? Você passava no portal, não existe Covid lá dentro. Porque aí, não tem como, cara. Como é que faz uma festa de casamento de máscara? Você vai comer, você vai comer, beber. você vai beber, você vai pra pista de dança, você vai voltar. Aí ali, cara, era a perdição. Poderia seja o que se Deus alguém tivesse quiser. com Covid ali, É engraçado metade do porque casamento pegava, sabe? não faz sentido, né? Tipo, Não faz. faz. Mas mas eu igual, entendo. é igual não faz sentido algumas coisas também que acontecia na Austrália, do lance da máscara. A gente entra no restaurante... Sim. Você tá ali conversando com todo mundo e você pode estar sem máscara. Aí O da academia é o pior, né? Que aqui é Da na academia. academia. Da aqui na academia, Austrália, ridículo. você tem que entrar de máscara até o vestiário. Lá você pode tirar sua máscara e treinar sem máscara. Depois você volta pro vestiário. Mas, tipo, você passa põe pelo mesmo sua- lugar, né? Pra você ir pra esteira, que é Exato. do lado da entrada. Não, Você- é tipo assim, você fica, sei lá, 5 segundos Não, nada a de ver. máscara, que é o trajeto até o vestiário. Depois você tira a máscara, depois você volta pro vestiário, põe a máscara e sai da academia. Se você tiver Covid, não vai adiantar nada. Isso é só para... sei lá. Dentro da academia não existe Covid também, né? Porque a maior É. parte do tempo que você tá correndo, suando, cuspindo lá, tipo, bafejando, É, exatamente. não tá de tá sem máscara. máscara, É. E agora, além desse negócio da academia, veio o Covid, finalmente chegou aqui na Austrália, junto com a Finalmente. abertura das fronteiras. Finalmente. Finalmente. Forçou, né? Finalmente porque por 2 anos o mundo viveu o Covid e a Austrália tava lá, tipo, De boa. olhando assim. Na verdade, Com o quê? Vinde? qualquer. Vinde. É isso. E aí, agora com a abertura das fronteiras, porque o plano da Austrália era o seguinte: vacinação, primeira dose 90%, segunda dose 80%, vamos abrir as fronteiras. Chegou nesse número, abriram as fronteiras. Dias depois, acho que 2 ou 3 dias depois, surgiu o Omicron,
que tem um poder de transmissão super alto. muito maior do que as outras variantes do Covid, e que nem a segunda dose da vacina dá essa freada na transmissão e, enfim, nos sintomas, ou sei lá o que, e precisa do boost da terceira dose para... Também não vai frear, né? não vai frear, mas diz que vai ajudar, enfim. Ninguém sabe nada, cada um fala uma coisa, mas enfim. Aí chegou e já chegou espalhando que nem, cara, de uma forma absurda. E para quem tava acostumado a viver, tipo assim, aqui em Adelaide, né, vocês viveram isso, um caso, lockdown. Aí chegou, tipo, 200 casos, 300 casos, 1000 casos, e aí nada de lockdown, nada de fechar nada, os caras falando, os políticos falando, não, vamos manter aberto, não, agora é isso. Não, as pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã, a gente tá Algumas, batendo... né? Aí a questão é que eles chegaram e falaram assim, ó, o negócio é o seguinte, daqui pra frente vai ser assim. O vírus tá aí e é isso. Cada um faz a sua parte, né? Eles estão frisando muito isso, ninguém aqui é criança. Cada um sabe o que tem que fazer, usar máscara, lavar a mão, usar álcool gel, não sei o quê, e tomar a vacina, e é isso. De resto, seja o que Deus quiser, seleção natural, quem tiver que viver, vive, quem tiver que morrer, eles morre. Não falaram isso, né? Mas enfim. basicamente... Eles não falaram isso. Imagina fazer isso no pronunciamento oficial. Não pode falar isso, mas basicamente foi isso que... Tem gente que fala isso. Tem gente que fala isso em pronunciamento oficial, exatamente. Eles não falaram com essas palavras. Essas palavras são minhas. O problema, ao nosso ver, né? É que a gente não sabe lidar. Não é um dos problemas esse, que a gente não sabe lidar, que eu já ia entrar nesse mérito, mas o problema maior é que eu acho que eles não estavam esperando que fosse aumentar nesse nível. Né? Eu acho que eles esperavam ter casos, mas não nesse... Mas não nesse nível. Imagina, bateu velocidade. 35 mil casos só em New South Wales. Gente, isso é um absurdo. Em coisa de um mês, né? Em um dia? Não, em um dia. Meu Deus! De ontem pra hoje, né, que a gente tá gravando o episódio, foram 35 mil novos casos em New South Só Wales. em New South Wales. Aqui a gente tá batendo 3.400. A gente ficou 2 anos com 600 casos aqui dentro. Então, assim... É uma coisa nova. É uma coisa nova, eles não... Aí o que aconteceu? Filas quilométricas pra fazer teste, porque aí todo mundo começou a ficar desesperado, todo mundo quis fazer teste... E a gente se inclui nesse caso, porque a gente... Não, mas na verdade não é que a gente se inclui. Eles mandaram mandaram a gente teste, fazer, porque a gente era porque close contact. A regra era o seguinte, só pra você ter uma ideia, hoje a fila em alguns lugares lá em New South Wales, Victoria, tipo, chega a 10 horas de fila pra fazer o teste. Só pra fazer o teste. Só pra fazer o teste. 10 horas. E aí o que acontece? De primeira, o governo falou assim, ó, quem tá com sintoma tem que fazer o teste. Quem foi um contato próximo com quem teve sintoma, quem ficou com quem teve sintoma por mais de 15 minutos, tem que fazer o teste. Quem tá confirmado, né? Quem teve sintoma. Quem tá positivo. A pessoa teve positivo. Aí quem estava próximo da pessoa positiva por mais de 15 minutos tinha que fazer o teste. E quem era o casual contact, que era quem teve contato com quem estava nessa posição, também deveria fazer o teste, caso o teste dessas pessoas fossem positivos. E aí começou a aumentar, e aí a demanda ficou absurda, e assim, a gente foi, não sei se todo mundo sabe, quem tá ouvindo, mas no Natal a gente ficou isolado por 5 dias, porque nós fomos close contact de um amigo nosso que testou positivo. E foi aquele auê, eu fiquei desesperada, né? Porque a gente aí entra naquele problema que você falou. Não saber lidar. A gente não sabe lidar porque a gente nunca viveu com isso. Foi um susto, né? Foi um susto. Porque assim, o nosso amigo ligou, a gente almoçou com ele, ficou, sei lá, umas 2h30 com ele próximo do Natal. A gente ia viajar, a gente já tava com mala pronta. Tudo no carro. Quando ele ligou pra gente, falou, tô com sintoma. Aí a gente... falou, tá com sintoma, mas pode ser que não seja. Né? Que até ele mesmo falou, tenho problema na garganta direto, tá? Pode ser que não seja. Como aqui a gente não tá acostumado com isso, a gente falou assim, não é. Não é, imagina. Imagina, tá sentindo só 1 ou 2 sintominha, não é. Aí, fizemos a mala, botamos no carro, tá tudo pronto, cara. Era só a gente acordar e ir. Aí ele ligou e falou, cara, o teste deu positivo.
aí a gente, obrigatoriamente, naquela época, teria que fazer o teste. E os amigos que estiveram com a gente não esperaram o nosso teste sair e foram fazer o teste. Então, muita gente deve ter feito isso e as filas estavam quilométricas, estavam um caos. Não, e o pior não foi nem isso. O pior é que a gente não recebia o resultado, né? E até hoje nós não recebemos o resultado do nosso primeiro teste. Que a Só a gente... Sofia. Doido, Como né, assim? cara? Só a Sofia. Só a Sofia. Que doido, a gente velho. recebeu o negativo do segundo, né? Porque eles mandam a gente ficar... Mandavam, né? Agora mudou tudo. Mas mandava a gente ficar isolado e fazer o teste no dia e depois fazer no dia 6. O nosso teste do dia 6 saiu em 12 horas já negativo, né? E o primeiro teste que a gente fez não saiu, só saiu o resultado da Sofia, que foi Então negativo vocês ficaram também. isolados, sem saber se estavam doentes e com essa agonia de estar e no desespero. Justamente. sem Tal, saber o não que tá. E se tivesse saído o teste em 12 ou 24 horas, a gente poderia ter ido viajar, porque já ia ter dado negativo. E a gente poderia ter ido. Enfim, a gente não foi viajar, ficou aqui. A gente teve essa responsabilidade social de, tipo, tá, não estão sentindo sintoma, mas vamos ficar aqui. O resultado não saiu, não vamos sair de casa. Sim. E ficamos em casa. Passamos o Natal, o resultado saiu negativo, graças a Deus. E aí veio aquele negócio que muita gente está se perguntando, que beleza, vamos ligar o foda-se e voltar à vida normal como a gente estava vivendo antes das fronteiras abrirem, ou vamos ficar preocupados E vamos viver como todo o resto do mundo, né? Porque agora a gente vai aprender a viver Era isso. como o resto Brasil do mundo tá estava vivendo. vivendo. Não é nem o Brasil, o resto, do mundo. Porque a gente Era tava isso que eu ia vivendo numa perguntar. bolha, gente. Agora que vocês saíram desse período que vocês tiveram que ficar isolados e deu negativo, como que vocês estão lidando? Vocês estão indo tomar café em café fora? Vocês estão Vocês estão saindo pra abraçando almoçar? ainda? Vocês estão visitando Então, amigos, recebendo? Aí é que entra... Vai alguém aí, usa máscara ou não? Como é que tá? Então, aí é que entra a grande polêmica, porque por causa do nosso susto, principalmente Por causa da por Sofia. causa da Sofia, porque a gente tem medo do que o Covid Claro. pode fazer nela, porque o nosso amigo que pegou, por exemplo, ficou mal, e essa Omicron, ela mata menos, né? Então, tipo, é preocupante, mas não é tão preocupante quanto as outras, principalmente porque a gente tem a vacina, enfim, vários motivos, a gente não está tanto preocupado com a gente está preocupado com ela. A gente não sabe como agir, por quê? Porque metade das pessoas estão cagando, estão falando, foda-se, todo mundo vai pegar, então vamos viver, e metade tá, tipo, não, vamos nos proteger o máximo que a gente puder, e a gente... A gente fica sem saber. A gente fica sem encontra saber. alguém na rua e você A não gente sabe o que trava. fazer. A gente trava. Tipo, a gente tava na praia, a gente encontrou pessoas que a gente conhece e a gente teve que falar, olha, a gente não tá abraçando. Tipo, a gente não quer que ninguém pegue a Não, Sofia. E é chato isso, sabe? Porque a gente nunca viveu isso. Ficou super chato, porque, tipo assim, chegou um brasileiro e ficou do lado da gente, naquelas praias que a gente entra com o carro. Ele chegou, aí ele já veio pra cumprimentar, a gente falou assim, ó, a gente não tá cumprimentando e tal. Aí ele botou a barraca dele um pouco longe da nossa. E aí a gente já se sentiu mal e falou, não, pode colocar sua barraca aqui, né? Tipo, beleza. Eu falei assim, não, tá tranquilo, vai chegar mais gente aí e tal, não sei o quê. E acabou que, tipo, chegou uma galera, tipo, mas pensa numa galera. Aquela puta farofa brasileira na praia, tinha acho que umas 4, 5 barracas juntas. E todos eles lá, e a gente aqui tipo, não fazendo parte. Awkward, sabe? Ficou muito estranho. estranho. A gente se sentiu, tipo assim, porra, será que a gente tá errado? Será que eles estão certos de, tipo, ligar o foda-se e se pegar, pegou? Ou a gente que tá certo de tomar cuidado? Só que fica aquela sensação de, tipo, porra, a gente tá sendo muito antissocial, né? Tipo, tá todo mundo ali celebrando, os caras sentados junto, bebendo, conversando, e a gente ali no cantinho conversando de longe. Tá muito estranho. Tipo, a gente não foi no supermercado até agora. Estamos fazendo compra online. Porque, assim, é claro que a gente não vai poder viver assim pra sempre, né? A gente realmente vai ter que aprender a conviver com isso. Mas a gente tá dando um tempo, até pelo menos a gente tomar a terceira dose, né, da vacina. Que a gente ainda não pode. Que a gente ainda não e pode. até vocês que a gente só vai entenderem
como que isso, tudo que tá acontecendo, saber como se comportar melhor. Porque, querendo ou não, Exato. isso que vocês estão fazendo foi o que aconteceu no resto do mundo, com grande parte das pessoas. No início. E aí, no início, e aí não tinha acontecido porque não chegou, né? E agora que chegou, é natural vocês ficarem assim. Eu acho que é Ainda natural. mais com a Sofia, né? Ainda mais com a Sofia. E é natural outras pessoas não entenderem e talvez daqui a um tempo elas mesmas façam a mesma coisa, ou elas com o bebê fariam a mesma coisa. Eu acho É que uma situação nesse, diferente. pelo que vocês estão falando, assim, eu acho que nesse momento, e por ter vivido aí, saber como era antes, eu acho que nesse momento, eu acho que não tem, vocês não estão errados, assim como seus amigos que estavam lá na praia também não estão errados, e não necessariamente ninguém tá certo também, é uma fase de aprendizado para todo mundo. Então, assim, pode ser que vocês olhem para trás e falem, pô, não precisava, eu podia estar junto com a galera, ou pode ser que passe um tempo e os caras olhem pra trás e falam, putz, a gente não devia ter se reunido daquele jeito, não tá certo o que a gente tá fazendo e, tipo, a coisa só piorar, enfim. Não dá pra saber, não tem certo ou errado, né? Tipo, acho que Não, meio não que... tem, não tem. A ter a gente tem consciência de cada consciência um, disso. sim. A gente tem consciência disso e a gente não tá julgando quem tá vivendo normal. A gente só não sabe se a gente vive normal ou não. Entendo, a, gente entendo. ainda tá, não... a gente ainda tá processando, na real, a né? gente Principalmente- tá com medo de, tipo... a gente tá com medo de, tipo... Beleza, vamos viver normal. Aí a gente pega, sabe? A gente que passou tão Sim. perto, Sim. porque a gente... É isso que eu ia Cara, falar. pensa assim, ó. A gente almoçou com esse amigo nosso que deu positivo. A gente dividiu comida. Ele pegou a Sofia no colo, ele beijou a Sofia. Tipo assim, o cenário era... A gente tem o Covid com certeza. Não, e ele A chance começou a era muito sentir o grande. sintoma no mesmo dia, só que mais tarde. E, teoricamente, Ele já tava transmitindo. ele já tava transmitindo. Então- Mas não tava, né? Porque nenhum de nós três pegamos. Mas assim, A gente falou assim, ó, passou muito perto e por algum motivo tivemos uma chance de não pegar. O que a gente vai fazer com essa chance? É tipo, tentar evitar de pegar ou falar, se a gente poderia falar, não pegamos agora, não vamos pegar mais. E vamos embora. é que nem eu, mas tem gente que já entende e que já tá vivendo nessa nova realidade. O Lucas hoje teve uma reunião num restaurante, ele chegou de máscara e o dono do restaurante já viu ele de máscara, já colocou a máscara e já deu o cotovelo. Então, Olha assim, só. Então, tipo assim, tem metade que tá assim e metade que não que tá. ele tava super inseguro, né? Ele tava, meu Deus, vou ou não Eu vou? tô- Porque agora cara, tudo a gente tá inseguro, eu tô tudo a gente noiado. sabe, não sabe o que fazer. E acho que Eu tô muito principalmente noiado. porque vocês têm a Sofia. Talvez se fosse só vocês dois, vocês estariam mais desencanados. Tipo, beleza, vou Muito pegar, mais. vou ficar mal, mas é isso aí. Com certeza, Agora com a cara. Sofia, Muito mais. não, Com né? certeza, eu acho que eu já teria ligado o foda-se se não fosse a Sofia. Respondendo a sua pergunta, a gente só tá indo para lugar aberto, então a gente só vai em parque, praia, em restaurante, quando a gente senta, só se tiver parte de fora, né, parte aberta. Álcool E gel até na boca. Álcool gel, eu saí da entrevista, porque o cara lá me deu comida pra comer, pra experimentar, e aí eu comi, a hora que eu cheguei no carro, passei álcool gel até na boca, até no nariz. Dirigiu bêbado na Eu volta. passei eu falei, pô, eu tô ficando maluco, cara, é uma merda isso. A gente tá enxergando aquele bonequinho do Covid, assim, em todo lugar, assim, voando, né? Porra, eu saio de casa e falo assim, vou voltar com Covid hoje, porque Gente, que tá espalhando muito. É que assim, talvez a gente esteja exagerando, Pode ser. né? Mas é porque a água bateu na nossa bunda, literalmente. A E gente foi muito É, perto, mas- né? Isso. Foi muito Assusta, perto. então. Esse lance da Omicron aí também tá pegando no mundo inteiro. E eu tava conversando com a Ali, eu acho... Provavelmente, eu não quero dar de mãe de Ná aqui, porque é meio que previsão de cientista, de especialista tá fazendo, as reportagens que a gente vê e tal. Provavelmente, quando esse episódio for pro ar, quem tá ouvindo, provavelmente no Brasil vai estar um número absurdo também já, de número de casos. É que aqui no Brasil, com esse lance de perda de dados, de hacker no site do Ministério da Saúde, não sei o que, tá uma zona de números oficiais. Mas a tendência é que cresça pra caramba, porque teve Réveillon agora, teve Natal. Todas as famílias se reuniram. E tal. todo mundo deu uma relaxada Todo de mundo fato, deu uma sabe? relaxada. A gente passou o Réveillon com os nossos amigos. Um desses nossos amigos voltou pra casa e a gente ficou sabendo ontem que o pai dele tá com... Que a família toda tá com inteira. Covid, menos ele. Ou seja, tipo,
ele não tava, mas talvez alguém da família tenha pego, boa parte passou junto o Réveillon, e agora ele tá isolado, ele não fez o exame ainda, ele não tá com sintoma, mas ele tá isolado porque o resto da família tá. E é uma família que são 33 irmãos, mais o Vitinho. Ele não vai ouvir isso, mas é só uma piada interna. Mas é uma família grande, é uma família bem grande. E tem, sei lá, uns 10 membros da família com Covid. Então, cara, e é cada um de um canto. Aí vai pra São Paulo vai voltar a trabalhar, o outro vai pra, sei lá, pra Campinas, tô chutando o nome aqui. E vai espalhando. Vai espalhar. A previsão, inclusive, passou já isso no jornal, é que daqui uma semana, um pouco mais, bombe os casos por causa das festas de fim de ano. Então, o que o Luiz falou, quando for pro ar já pode estar totalmente diferente. E a gente mesmo não sabe também. A gente também fica com esse receio, porque a gente foi embora da Austrália, veio pro Brasil pra viajar e depois viajar o mundo. E a gente não sabe também como é que vai estar daqui 2 semanas, se a gente vai poder continuar viajando. Tanto no Brasil e daqui 6 meses, se a gente vai poder seguir com o nosso plano de ir pro Canadá e ficar lá visitar minha irmã e ficar um tempo lá. O que está acontecendo aqui na Austrália é que tem restaurante que está fechando porque não tem funcionário suficiente que está sem Covid para trabalhar. Eu vi um post daquela sorveteria que a gente ia, Da Bottega, falando isso, que não tinha funcionário para trabalhar. Gente, achei bizarro. Então, tem muito restaurante fechando, porque a maioria da staff, né, a maioria dos funcionários está com Covid e tem que se isolar. E aí eles não têm funcionário suficiente para poder abrir o restaurante. Então, resumindo, tá bizarro. E isso me assusta, assim, porque eu falo, porra, para chegar nesse nível é porque realmente o negócio é sério e tá feio. Espalhando e pode chegar sim, né? Enfim. Vamos ver, né? Quando esse episódio for ao ar, muita coisa pode mudar. É uma realidade que a gente achou que a gente não ia viver. Que a gente achou, eu jurava, gente. Eu achei que a gente não ia viver mesmo. E que pensando assim, pô, depois de 2 anos e agora isso, aí a gente se para e pensa, até quando, né? Tipo, será que vai acabar? Dá medo, né? É isso que a gente fica pensando em relação às viagens. A gente tá com esse monte de plano de viagem e tal, mas talvez não role. Ou talvez a gente tenha que viajar, que é o que a gente tá prevendo agora pro próximo mês, viajar com todos os cuidados, talvez até redobrados, porque tá aumentando o número de casos. Talvez a gente esteja no meio do caminho e dê um lockdown. E aí a gente até já combinou o que a gente vai fazer se acontecer um lockdown. A gente tá ciente. Talvez a gente tenha que alugar uma casa no meio do nada lá, não sei lá, e ficar isolado lá, ficar trabalhando de lá, quietinho e parar a viagem. Mas, tipo, pode acontecer. É horrível, porque até quando a gente vai ficar nessa incerteza, E eu acho que, respondendo a pergunta do Lucas lá, do início dessa conversa de... parece que no Brasil tá sem Covid e tal, tipo... Eu acho que é meio que isso, o brasileiro e o resto do mundo, né? Excluindo a Austrália, talvez a Nova Zelândia, não sei nem como é que tá a situação na Nova Zelândia. Tá nessa pergunta de até quando há 2 anos. E a Austrália começou a perguntar agora. Porque foi agora que a Austrália perguntava até quando a gente vai ficar de fronteira fechada. E agora a Austrália tá perguntando até quando a gente vai ter que conviver com Covid. E o até quando a gente vai conviver com Covid, o brasileiro e o resto do mundo tá perguntando há 2 anos. E eu acho que é por isso, não é meio que tá cagando, que é o foda-se ou não. Tipo, cada um, do seu jeito, aprendeu a lidar de alguma forma. A maioria dos brasileiros já se vacinaram. A consciência aqui de vacinação, a gente vê, é muito grande. Parece ter menos negacionista proporcionalmente, do que na Austrália, com relação à vacina. Apesar das notícias serem... Apesar das notícias, não é o que a gente vê, assim, o consenso de amigos, de família e tal, tipo, tem um ou outro que é contra, mas... O consenso geral, a maioria é a favor da vacina e a maioria tomou as 2, já se vacinou, doses, já tem amigo nosso tomando a 3ª dose, porque aqui começou antes a vacinação. Então, justamente por essa pergunta, até quando, a galera tá vivendo, na medida do possível, da forma com que cada um vai. Só que aí é o nível de consciência de cada um, né? Tem gente que se sente confortável extravasando um pouco mais, tem gente que não se sente. Então, cada um dá o passo até onde vai, mas aqui tá rolando, vivendo, tá rolando. Tá rolando show, tá rolando balada. Tem gente que vai pra balada.
eu tava vendo, ontem falaram que foi cancelado o Carnaval do Rio. De rua, né? De rua. São Paulo ainda não falou nada. Quando o episódio for pro ar, já vai ter uma decisão. Provavelmente vai cancelar também. Na minha cabeça, não faz sentido nenhum ir pra um carnaval num momento desse. Mas tem gente que tá ok, falar, já tomei as vacinas, vou lá e tá tudo certo. Eu acho que é isso, tipo, por 2 anos segurando, aí já tomou vacina. A vacina é meio que a válvula de escape, assim. Só que, claro, que ainda pode pegar, né? Tem muita gente que pensa, pô, já tô vacinado, o que mais que eu posso fazer? Eu vou viver. E não tá errado a pessoa pensar assim. Não tô julgando, tipo, eu não vou me aglomerar num carnaval. Mas eu também não vou deixar de ver meus amigos e passar não um vou deixar de ir junto, um fim entendeu? de semana na praia, usando máscara, usando álcool gel. Eu acho que as pessoas acostumaram, na verdade, com o risco, né? O pessoal do Brasil acostumou com o risco da doença. E é o que vai acabar acontecendo com a gente. A gente vai acabar acostumando. É que é tudo muito novo mesmo pra gente. A gente eu imagino assustado que ainda, mas vai passar. O brasileiro, ele cansou, né? Também. Porque foi muito pesado aí no Brasil. E eu acho que o efeito, até pela economia não ser tão forte quanto aqui na Austrália, o efeito aí foi muito devastador. Sim. E isso tudo conta pra galera falar, quer saber? Tô cansado disso e vou pra vida, né? Essa pergunta do até quando, a carga em cima dessa pergunta é muito maior pro brasileiro aqui, ou pra boa parte do mundo que viveu isso por muito tempo, e ainda em países de terceiro mundo, que a economia é muito mais fraca, que sofreu muito mais as consequências além da doença, é muito mais pesada, né, essa pergunta. Porque pra muita gente o até quando até quando eu vou deixar de abrir o meu comércio e vou deixar de gerar renda. Até quando eu não vou ter dinheiro pra comprar comida pros meus filhos. Aqui no Brasil isso é muito real, né? Que é a questão da economia mais fraca que você falou. Então, é muito difícil julgar, é muito louco mesmo. Isso. Mas chega desse assunto de Covid, a gente acho que passou já deu, metade do episódio falando de Covid. Chega. Deu pra ter uma noção legal saber agora, vamos falar de um negócio muito importante que a gente deixou pro final pra poder ser bem impactante o negócio. A Lígia tava sofrendo de ir embora pra Austrália no último episódio. Né? Eu até assisti uns trechinhos lá pra lembrar de como que ela tava realmente sofrendo. Ela falou que não conseguia pensar na viagem porque ela ia sair da Austrália. Quero saber como é que tá o coração de vocês agora. Já passou mais de um mês que vocês saíram da Austrália. Acho que já deu pra acabar a empolgação e pensar, tá, e agora? Então, eu tava ouvindo também um trecho do episódio porque a gente falou que ia fazer reagindo, né, pra lembrar tudo. E eu tava realmente sofrendo, foi difícil, muito difícil pra mim ir embora da Austrália. Quando a gente foi, tipo, no dia do aeroporto, no avião, eu fui com o coração partido, assim. Mas, gente, é muito estranho, que eu vou ser muito sincera. Parece que eu tô querendo, não, sou superior. Mas, gente, eu não lembrava. Eu lembrei quando eu vi no episódio. Porque desde que a gente pisou no Brasil, eu acho que passou. O avião foi meio que um portal, sabe? Quando a gente chegou, foi tanta coisa nova, assim, viu família, viu amigo, conheci meu sobrinho e comendo as comidas que a gente gosta. E a gente ficou de férias também, eu acho que isso conta muito. A gente ficou muito de boa, a gente foi viajar com os amigos, a gente ficou tranquilo. Então, eu não consegui... Essa semana foi a primeira semana que a gente voltou para uma rotina de trabalho, que a gente voltou a trabalhar. Então, eu ainda não consegui assimilar, assim, que a vida mudou tanto. Eu não sei se a minha ficha não caiu, mas eu, sinceramente, não senti saudade de estar na Austrália. Por alguns momentos, eu até pensei, com a rotina que eu tinha de trabalho, eu gostava muito, gente, sempre gostei muito de morar na Austrália, sinto muita saudade dos amigos, de todo mundo, mas a rotina que eu tinha de trabalhar dentro de casa, acho que eu já falei algumas vezes isso no podcast, de ficar muito sozinha, por algum tempo eu já tava me sentindo sozinha, trabalhando em casa. Quando eu lembro disso, eu não sinto a menor saudade dessa parte. Eu sinto saudade dos amigos, eu sinto saudade da Austrália, que era um país incrível, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que eu penso, queria voltar. Não, por enquanto eu tô muito feliz e tô muito feliz com a decisão. Eu acho que foi uma decisão muito certa, sabe? Não tô dizendo que eu nunca vou querer voltar nem nada disso, mas por enquanto eu tô muito feliz com a decisão. Eu não senti, não me arrependi e nem lembrei mais de estar com o coração partido, sabe? Tem uma coisa, eu compartilho assim da opinião da Li. Eu acho que eu não tava sentindo tanto deixar a Austrália mais quando a gente gravou o último episódio, né? Não sei se deu pra passar essa mensagem ou não, eu não lembro. Mas eu acho que eu cheguei a comentar em algum episódio de que eu senti muito
no processo todo. Tipo, eu senti lá atrás, antes da gente tomar a decisão. Quando a gente tomou a decisão, eu já tava bem com isso, já tava anestesiado. Então, eu não... meio que eu fui vivendo o dia a dia e curtindo o que eu podia curtir, mas também feliz de vir pro Brasil, passar essa temporada aqui, de viajar e tal. Eu tava tranquilo, eu já tinha superado vou deixar a Austrália. Porque também adorava a Austrália, não tinha críticas nenhuma ao que a gente vivia aí, né? A gente viveu 5 anos e não foi à toa. Mas, e aí é isso, aqui no Brasil a gente tá, esse primeiro mês foi ainda Natal, Ano Novo, foi rever família, rever amigos, comer comida boa, e a gente tava de férias do Vamos Fugir, então a gente não trabalhou. Coisa, a gente teve que resolver muita coisa, muita informação que não deu nem tempo de falar, tô com saudade. Até dos amigos, eu tenho muita saudade, eu gosto muito dos amigos que a gente fez na Austrália, mas não deu nem tempo de sentir falta do convívio ainda, porque aqui a gente, cada dia viveu uma coisa diferente, cada dia tava com uma pessoa diferente, e a família, pessoas que a gente ama também, então não deu nem tempo de sentir tanta falta do convívio com os amigos da Austrália ainda por conta disso. Mas tem uma coisa que eu tô sentindo muita falta já, é da praia, porque faz mais de um mês que a gente não vê o mar. Desde que a gente veio da Austrália, a gente não viu o mar mais, porque a gente tá aqui na região Vale, Paraíba, Taubaté, a gente foi pra Santo Antônio. Mas a gente não foi pra praia. Em Santo André. Então a gente não foi pra praia ainda. Quando esse episódio for ao ar, a gente já vai ter ido pra Ubatuba. A gente vai semana que vem pra Ubatuba. A gente vai semana que vem. Quem ouviu o episódio vai ter sido na semana passada. Mas, então, talvez mate um pouquinho essa saudade, porque esse convívio a gente nem ia pra praia todo dia, mas praticamente todo dia a gente via o mar. Eu trabalhava entregando comida lá pro supermercado e às vezes eu fazia entrega em frente à praia. A gente corria na frente do mar. A gente ia correr de frente Agora a gente corre na avenida. Então, tipo, isso faz falta. Isso a gente sente falta. Mas, assim, eu acho que... É muito bom ver o mar, né, todo dia. Nossa, é muito bom. É muito bom. Eu acho que eu não consigo mais morar longe do mar, de verdade. Isso é uma coisa que a gente sempre falou na Austrália e que agora a gente tem certeza. Assim, quando for pra gente ter uma casa fixa... A gente não quer que seja longe do mar, porque a gente acostuma tanto, assim, é tão gostoso, sabe? E a gente tá sentindo falta disso, mas agora que vai começar a viagem, a gente vai acabar indo com mais frequência pra praia, né? Ficando mais tempo perto da praia. Mas eu acho que talvez, mais pra frente, vale a gente fazer um outro episódio falando disso. Tipo, se a gente sente saudade, porque realmente um mês é como se a gente tivesse vindo de férias pro Brasil e fosse voltar, ou... Não sei, mas foi um mês muito intenso, entendeu? Não deu tempo de pensar, não deu tempo de acho que não caiu a ficha, né, cara? Vocês estão muito ainda no ritmo de férias. Eu acho que essa semana começou a cair um pouquinho a ficha porque a gente encerrou as férias, né? Então a gente começou... Desde segunda-feira a gente tá trabalhando full time no Vamos Fugir. A gente não voltou ainda pra agência, pro trabalho remoto, que vai voltar semana que vem. Então a gente pegou essa semana para planejamento do Vamos Fugir, tanto de viagem quanto de possíveis parcerias, de conteúdo. Então a gente está organizando o calendário, vendo o carro para alugar para viajar e etc. Então assim, foi intenso o dia inteiro trabalhando, parava para almoçar, acabava às 6, 7 da noite e a gente não parou. E, inclusive o podcast, voltando agora, tudo organizando a vida do Vamos Fugir. Agora que a nossa vida mesmo vai começar, a nossa vida pós-Austrália, sabe? Pequena rotina que voltou, assim. E aí, a gente tá começando a sentir o que vai ser agora. E aí, até ontem eu comentei isso com a Ali. Pô, tá maravilhoso morar aqui no Brasil. A gente tá na casa dos pais da Ali, a gente, se sente super à vontade aqui, é super gostoso. Mas é diferente da gente ter a nossa casa. E a gente tinha a nossa casinha na Austrália e em Adelaide. A gente já morava, não dividia casa mais. E a rotina que a gente tinha era a nossa rotina 100%. E por mais que a gente tenha 100% de liberdade, a gente não tem a mesma rotina e nunca vai ter enquanto a gente estiver morando com os pais dali, ou estiver nas casas dos meus pais, ou viajando também. Vai ser sempre uma rotina diferente. Então, e é isso que eu acho que a gente vai sentir. E dá um pouco aquele ar de férias, né, ainda. Também, porque sim, não é a sua casa, você tá hospedado na casa de alguém, né? Exato. Mas sabe o que eu acho mais louco? Se for pensar de tudo isso que a gente pretende fazer, a gente não vai, pelos próximos anos, talvez, ter uma casa e nem ter uma rotina. Porque a gente pode alugar um lugar onde a gente vai ficar, que a gente fique por 2 meses em um mesmo lugar.
A gente vai criar uma rotina nesses 2 meses, mas depois vai acabar e a gente vai ter que mudar e criar uma rotina nova. Então, eu não sei até que ponto isso vai ser bom, porque parece muito incrível, ou se vai ser cansativo. Pode ser que seja cansativo. Eu acho que vai ser bom e ruim ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo dois lados, né? Motiva muito, é isso que a gente quer, é para isso que a gente foi embora da Austrália, então, tipo, não tem como reclamar. Sim. Mas tudo na vida tem os dois lados, né? Lados, tem os dois lados da moeda. Vai ter momento que a gente vai falar, puta, que saco, cara, eu não aguento mais Quero sossegar fazer no canto, a mala, sabe? eu não aguento mais não ter um lugar pra chamar de casa, sabe? Tipo, eu acho que vai fazer, a gente vai sentir falta da rotina em alguns momentos. Também. Eu acho mesmo também. Viajando do estilo que a gente quer viajar, que é no esquema mais devagar, sentir mais o lugar e tal, ficar às vezes 1 mês na mesma casa. A gente vai sentir falta. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai sentir falta, talvez até mais rápido, mas por causa de ser algo que vai mudar muito, o planejamento que a gente fez para os próximos meses, a gente tá cada semana em um lugar diferente. Então, como é muita coisa nova e estar em lugares diferentes, a gente tem que resolver muita coisa. Então, a gente tem que ver onde a gente vai ficar, como a gente vai se locomover, comprar comida, não sei o que e tal. Talvez não dê tempo da gente sentir saudade, porque a gente vai estar sempre mudando muito, entendeu? Principalmente nessa fase de Brasil. Nessa fase de Brasil vai ser muito intensa, assim. Por mais que a gente queira viajar devagar, a gente não vai conseguir viajar tão devagar quanto a gente gostaria, porque o Brasil é muito grande e por mais que a gente escolha uma região, a gente vai fazer o Nordeste. Nordeste em 3 meses, não dá pra gente ficar 1 mês numa mesma casa. Então a gente vai fazer várias capitais, viajando de carro, vai ficar no máximo 1 semana no mesmo lugar. Então vai ser muito intenso, vai ser muita mudança. Então a rotina vai ser mudança, na verdade. Ai, que gostoso. Então Mas né? uma coisa eu posso garantir, né? E a gente já tinha falado isso no episódio anterior. Eu acho que quem mais sente é a gente. Porque a nossa rotina mudou sem vocês. Né? A gente se via todo final de semana. A gente tava junto todo final de semana. E durante a semana também fazendo podcast. Sim, então, assim, pra gente mudou muito. Pra gente, a gente sentiu, né? Sentimos bastante. Vocês sentiram? Não ligo. Não. E o que eu falei aqui, vocês me conhecem, eu sou Ulisses Sincerão. Eu não tô falando que eu não sinto saudade dos amigos da Austrália. Mas não deu tempo de sentir a saudade real, entendeu? Tipo, aquela saudade do convívio, porque a nossa vida tá muito intensa aqui. Então não deu nem tempo de pensar, pô... É que a vida de vocês tá diferente. A nossa não mudou, só não tem vocês, Exato, entendeu? É isso. Vocês viveram um monte de coisa, reviveram um monte de coisa, viram um monte de pessoas, reviram um monte de gente. E a gente continuou aqui só não vendo vocês. Acho que a gente sente mais, com certeza. Mas tudo bem. Não tinha vocês aqui pra dividir o Covid com a gente. Pois é, não tinha vocês pra dividir o Covid. Bom, saímos na hora certa. Provavelmente estaríamos em quarentena juntos, porque provavelmente a gente estaria almoçando junto com o 2Zão também. Com certeza. Ia estar todo mundo isolado feliz. Mas o legal é o quê? É ficar ligado nos próximos episódios do podcast pra gente saber novidades do lado de lá, novidades daqui também. E fiquem ligados no canal deles, né? Porque imagino eu que vocês vão postar tudo e a gente com certeza vai acompanhando. Não, a gente vai dar um follow, você esqueceu? E bloco. Não, segundo vocês já deram unfollow e block, então... É que daí a gente ficou com saudade, daí a gente voltou, entendeu? Mas daí agora a gente dá A gente vai dar de novo, é isso. Porque já matou a saudade. A gente fica nessa, né? Parei de postar requeijão com bisnaguinha, pode ficar tranquilo. Já superamos essa fase. Se vier mais uma de alguma comida, não vai ter sufiniquinha. Ah, não, aí é chantagem. Aí é sacanagem. Então é isso, cara. Eu vou deixar aí com o Ulisses pra encerrar daquele jeito, né? Tá, obrigado, tchau.